Eu acho que a sociedade passou a acordar e ver, ter uma radiografia fidedigna de como funciona o parlamento brasileiro. O ranking dos políticos, ele é um raio-x para a população. Então você consegue ver muito fortemente ali e de forma muito simples, fácil. O ranking surge 10 anos atrás, com um sonho, na verdade, um sonho de um Brasil sem corrupção, um sonho de um Brasil sem tantos privilégios, um sonho de um Brasil sem desperdício na máquina pública. E esse sonho nasce através de dois empresários, Alexandre Ostrowiec e Renato Feder, que vislumbraram, através de um ranqueamento de parlamentares, a maior efetividade dos políticos. Óbvio, cada parlamentar tem a sua vaidade, e isso também mexe com o eleitor. Se o eleitor tem à sua disposição uma ferramenta que diz quem é melhor do que quem, segundo alguns critérios, seguindo uma metrificação objetiva e muito clara, é óbvio que isso ajuda muito quando o eleitor vai tomar o seu voto. Tanto é assim que 74% dos bons parlamentares no ranking dos políticos na última legislatura foram reeleitos. E eu acredito que o ranking, ele realmente ajude, tá? Eu mesmo, logo no começo, eu achava super curioso o ranking, adorava entrar para ver os melhores políticos. Tinham muitos de Brasília que estavam lá no ranking, lá no top 10 e tudo. Acho que até hoje são assim, se não me engano. Sim, eles são muito bons. E tinha uma galera, cara, que tava na rabeta, assim, tipo, presença zero. Tinha os negócios, aluno nota zero mesmo, entendeu? Acontece. Tem parlamentar que perde ponto em função, utiliza passaporte diplomático. Óbvio, um parlamentar deve ter direito a um passaporte diplomático. Sim, ele é uma autoridade investida pela população brasileira para representar o nosso país lá fora. Agora, o que não dá é para a sogra dele ter passaporte diplomático, para a tia, para o primo. Da mesma forma, a gente falou de parlamentares aqui de Brasília. Isso o ranking mostra? Mostra. Olha aí. Mostra. Então, da mesma forma, é justo que um parlamentar aqui de Brasília faça uso do auxílio moradia, tem um apartamento, ou de um auxílio mudança, se ele já está na capital, é muito complicado. Isso tudo está lá bem descrito no ranking. Inclusive aquela coisa, né? Por exemplo, quando você tem é igual o CLT. A gente tem umas leis bem estipuladas. O funcionário que trabalha, por exemplo, home office, ele não recebe vale-refeição. Exatamente. Entendeu? Então por que o político que já mora em Brasília vai ter um auxílio de 4, 5, 6 mil reais por mês de auxílio moradia? Para mim não faz o menor sentido isso, né? Não, de forma auxílio alguma. Paletó também, gente. Pô... você compra com o teu salário, né? É o mínimo disso daí, né? É o mínimo. Fatalmente, a gente entende, óbvio, o parlamentar deve ter direito a um apartamento funcional. Claro, ele não é daqui, então que venha. E os apartamentos já são imóveis mesmo do Congresso Nacional, tá à disposição do Congresso Nacional. Mas agora, um parlamentar que já mora aqui, ter direito a um apartamento funcional, ainda ter direito a um auxílio mudança, é muito complicado. Não dá não. E me diga uma coisa, surgiu então em 2013. Exatamente. Tem alguma coisa a ver com aqueles protestos ali? Surge exatamente naquele seio fervilhão ali, de né? indignação com a política brasileira. Então, precisávamos de alguma forma de avaliar o Congresso Nacional. Isso não existia. Os métodos de avaliação do Congresso hoje, efetivamente, eles jogam muito para a plateia. Vote aí em quem você acha melhor. Então o parlamentar vai lá, faz sua campanha na sua base, então vota em mim na enquete tal e me dá o prêmio tal. É mais ou menos isso. Faltava uma metrificação objetiva, com uma equação, com tudo direitinho, parametrizada, para mostrar para a população brasileira realmente quem são os melhores, quem são os piores do Brasil. De uma forma Mudando geral. um pouquinho de assunto, mas pegando o gancho. Consciente eleitoral. O que você acha do consciente eleitoral? Já me falaram uma vez que o consciente eleitoral ele formava o famoso centrão. Que tinham pessoas sem qualquer representatividade numérica que estavam ali do tipo, bom, já estou aqui mesmo, o que eu posso fazer aqui? Você acha que o consciente eleitoral ele favorece a corrupção? Fazer essa associação é complicada. Favorecer a corrupção... Vamos complicar. É complicado. Mas vejamos, a questão do consciente hoje, ele funcionaria melhor do que alguns sistemas que estavam discutindo no ano passado. Ano passado debateu-se o distritão. Quem tiver mais voto está eleito. Muita gente pensa, isso é correto, beleza, quem tem mais voto está eleito. Só que isso favorece principalmente quem já tem mandato e ex-BBBs, cantores, pastores, quem tem algum tipo de representação muito forte na grande mídia. Então, hoje, particularmente, eu tenho, principalmente como bandeira pessoal, a questão do distrital misto. Ou seja, você divide o Brasil em distritos e a partir daquele distrito você tem um representante dentro do Congresso Nacional. A questão hoje do quociente eleitoral é óbvio. O Tiririca por muitos anos puxou Paulo Maluf.
Foi, cara. Ele entrou ali com... Foi 500 mil, né, na época, Exatamente, né? Puxou o Paulo Maluf. E, coincidência do destino, hoje o Tiririca foi puxado. Olha ele que já só. puxou tanta gente, ele agora foi puxado pela Carla Zambelli. Carla Zambelli puxou o Tiririca. Então, caramba! Daí você vê como o mundo dá voltas. Eu não sabia que ele tinha sido reeleito. Foi Não reeleito. foi ele que falou assim, eu vou embora da política, falou que saiu pela porta dos fundos e tchau. Exatamente. E voltou. Tá aí de novo. E foi puxado. Ele sempre puxava os outros. Parece que a população acordou e agora ele foi puxado. Antigamente tinha esse negócio do voto de protesto, né? Sim. As pessoas, vou votar no palhaço, que o Tiririca é um palhaço, não um personagem. Vou votar no Tiririca ali pra protestar e tal. Aí, porra, e 500 mil protestos é osso, né? Porque se você for brincar com isso o tempo inteiro, depois não pode reclamar, né? Para um parlamentar que só apresentou 4 projetos de lei sem efetividade alguma e só fez 3 discursos na tribuna ao longo de 3 mandatos. Ele falou abestado nos discursos dele? Infelizmente. Oh, meu Deus. E vem cá, e ele... Mas como é que ele tava no ranking, assim? Tava lá embaixo, imagina. Muito né? lá embaixo, muito lá embaixo. A taxa de presença dele é muito baixa. Ele tem os compromissos dele, ele é um artista, Sim, né? sim. Ele tem os compromissos dele, então falta muita sessão, tem pouquíssima efetividade dentro do parlamento, quase não participa de comissão. Então, daí você tira a questão e o fator. O que 500 mil votos podem mudar no Brasil? Muito fortemente. No lugar do Tiririca, a gente poderia ter algum parlamentar muito mais efetivo do que ele é hoje. Entendi. Realmente, essa questão do consciente eleitoral, como ele está hoje, eu acredito que precisa mudar alguma coisa, mas realmente, se você pega um político que já está no seu 3º, 4º, 5º, 6º mandato, como tem alguns, eles têm muito mais poder ali dentro, fora o poder econômico. Nós temos deputados que são empresários também, com grandes fortunas e que conseguem utilizar o dinheiro dessa forma, né? Para se custear, para custear campanhas gigantescas e tudo mais, né? Então, infelizmente. Isso é importante também. E qual o impacto que o ranking causou na sociedade, na sua opinião? Eu acho que a sociedade passou a acordar e ter uma radiografia fidedigna de como funciona o parlamento brasileiro. O ranking dos políticos ele é um raio-x para a população. Então você consegue ver muito fortemente ali e de forma muito simples, fácil, o que o parlamentar fez, no que ele trabalhou, se ele tem condenação na justiça dentro da esfera pública. Isso é muito importante dizer. A gente contabiliza a questão de corrupção, mas dentro da esfera, e processos dentro da esfera pública. Para a gente não interessa a questão de pensão alimentícia, foro privado da vida do parlamentar e dele, mas se ele cometeu algum delito dentro da esfera pública, está lá no ranking também. Então todo mundo tem acesso a essa radiografia de uma forma muito simples. É fácil consultar até na hora do voto. Durante as eleições, nós tivemos cerca de 20 milhões de acessos no site na última semana muito bom. do período eleitoral. Isso então, dá isso 40% mostra... dos eleitores, né? Exatamente. Então, você vê que a população se preocupou em olhar no ranking e escolher na hora de votar. Tanto é que 74% dos bons foram reeleitos. Tem gente nova que chegou que agora também passa a ser ranqueada e passa a entrar dentro do nosso crivo, que antes não estavam, mas que agora passam também a estar. Pois é, e eu vi muita gente também lá que ninguém dava nada e de repente a pessoa se mostrou muito competente, a pessoa, principalmente primeiros mandatos. Sim. Que começaram em 2018, teve uma grande, na minha opinião, revolução, né? E já começou um pouquinho em 2014, já deu tipo assim, não eram mais os mesmos dinossauros que estavam eternamente sendo reeleitos, as coisas já estavam mudando um pouquinho. De lá para cá teve muito fuzuê, teve lá o impeachment e tudo, mas 2018 teve muita troca de cadeira mesmo. E muita gente com o primeiro mandato que ficou assim no ranking, um dos primeiros 10, primeiros 20, ficou até o final, né? O que eu acho que é excelente, muito positivo. Tem muito político que usa o ranking como panfleto. Com toda certeza. Eu sou o top 3, eu sou o top 10, ou então eu sou o top 5 do meu estado, uma coisa assim, né? Para você ter uma ideia, teve gente... foi no Maranhão. Eu não lembro a colocação dele, mas era mais ou menos entre 8º e 10º. Mas teve um parlamentar que encheu de outdoor pelo Maranhão, dizendo: eu sou o 9º melhor do meu estado, segundo o ranking dos políticos. O 9º melhor. Então, daí você tem um parâmetro. Mas eles utilizam bastante e devem utilizar. Se eles conseguiram chegar a esse mérito, também é mérito deles. Nós não temos rabo preso com ninguém, muito pelo contrário. O nosso papel é separar o joio do trigo. E separando o joio do trigo, a gente consegue ver se é trigo, beleza, utilize. Está aí para isso. O mérito é seu, você fez um bom trabalho. Agora, se você é joio,
Como também utilizaram. A Marília Reis, por exemplo, foi para o segundo turno no governo de Pernambuco. Preciso lembrar, contra a Raquel Lira. Marília Reis, então, deputada federal. O que a Raquel Lira, então, fez no segundo turno? A Raquel Lira pegou uma propaganda política dela e mostrou, ó, segundo o ranking dos políticos, olha o trabalho da Marília Reis. Olha como ela é no Congresso Nacional e olha como ela pode ser aqui no governo de Pernambuco. Então, isso acontece também. Ou seja, isso aí é o impulso. Olha aqui, eu já sou muito boa nesse trabalho, vamos trazer para cá. E o contrário? Porque, assim, é igual aquele Reclame Aqui, que não é do governo, mas as pessoas usam para saber, cara, isso aqui é bom, essa empresa é confiável. E tem empresas que gostam do Reclame Aqui porque são top 10 de solução de problema. Já teve político que tentou processar vocês, esculhambar vocês? Já. Como é que foi isso? Bom, não são situações muito confortáveis. Existe caso, por exemplo, teve um deputado do Amazonas que há 2 anos atrás... Ele estava são 594 parlamentares no total, ele estava na faixa dos 400 a 500. Ele nos procurou e tentou entender os nossos critérios e tudo mais. Ele falou, olha, vou seguir a cartilha de vocês e vou tentar melhorar como parlamentar. E ele foi premiado por nós ano passado. Em 2 anos ele conseguiu essa subida. Mérito dele. Ah, que legal. Isso acontece também. Não foi só ele, mas ele é um caso muito específico. Ele conseguiu chegar entre os tops, os maiores, mas trabalho e mérito dele. Mas ele era um dos piores. Mas também existe o contrário. Quem é muito ruim, por exemplo, é até difícil de diálogo e não estão nem a fim de nos escutar. Então, cada um no seu, cada um na sua linha. E tem uma galera lá que está na rabeta... Sim. E continua na rabeta e continua sendo eleito, né? Ou seja, tem pessoas... Eu não entendo realmente, porque eu acho que boa parte do eleitorado brasileiro vota por familiaridade, mas não vota assim, é como se fosse assim, não, ele representa a gente. Tá, representa a gente, talvez ideologicamente, mas não tá indo nas comissões, não tem presença, não tá apresentando projeto, não tá fazendo aquele trabalho investigativo que muitos deputados fazem. Então, eu acho que isso prejudica um pouco. As pessoas poderiam olhar o deputado, né, o deputado, claro, o senador, o ente público ali, como alguém que está ali prestando um serviço. Exatamente. E não, eu gosto dele, eu quero que ele fique lá para sempre, entendeu? Tem algum caso emblemático assim de gente que está na rabeta e sempre consegue se reeleger? Vou dar um exemplo muito, muito clássico. Nós temos o patriarca da independência foi José Bonifácio. Desde José Bonifácio de Andrada. Desde José Bonifácio, a família dele permanece no Congresso Nacional até os dias de hoje. Então, ainda há um Andrada no Congresso Nacional que não é tão bem quisto pelo ranking, pela pontuação dele. Ele não tem uma pontuação muito alta. Então, para você ver que desde há 2 séculos atrás, a gente tem o mesmo familiar dentro do nosso parlamento e, pelo visto, não tem uma boa efetividade.